Senhora Aline, eu gostaria de, nesse momento em que eu faço os questionamentos, deixar a senhora bem tranquila, no momento em que se sentir incriminada por algum questionamento, que permaneça calada, é um exercício do seu direito constitucional, mas eu quero aqui lembrar que essa é uma oportunidade que a senhora tem de ajudar as investigações. Quando no início da sua fala a senhora menciona que tem apenas 38 anos, é jovem, fez um processo seletivo para trabalhar em uma dessas empresas do Antônio Antunes, e hoje se vê que numa CPMI, com essa visibilidade não positiva, com a visibilidade negativa, é claro que não é uma situação fácil, não é uma situação que a gente gostaria de ver ninguém querido, não gostaria de passar por uma situação dessa. Mas eu quero lhe dizer que existe a presunção de inocência, até que se prove o contrário. Você está aqui como uma testemunha e eu gostaria muito de contar com a sua colaboração. Pode ter certeza que da minha parte não vai ter nenhum tipo de questionamento lhe acusando, fazendo qualquer tipo de constrangimento, mas pelo contrário, eu também gostaria que você compreendesse a minha função enquanto parlamentar, de tentar ajudar nessas investigações, de colaborar, mas sinta-se, tenha certeza que eu vou fazer de tudo para que você tenha as condições necessárias para fazer as respostas aos questionamentos. Senhor presidente, eu percebo que ela está um pouco emocionada. Poderia suspender por 2 minutos? Posso? Perfeito. Eu queria saber se você conhece o senhor Milton Salvador. O senhor Milton Salvador, ele trabalhou em alguma dessas empresas com você? Sim, na Brasília. Qual era a função do Milton Salvador? Ele foi o diretor financeiro que substituiu o Rubens. Você sabe por qual razão você foi convidada a estar nesse momento aqui na CPMI? Qual foi o fato gerador? Não. O motivo fundamental de você estar aqui hoje foi porque o Milton Salvador esteve aqui na CPMI e no momento da oitiva dele, ele afirmou que você era responsável por todos os pagamentos. No dia 18 de setembro de 2025, o Milton Salvador afirmou que você exerceu a função de secretária do Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, tendo posterior sido promovida a gerente administrativa, e que nesse cargo você era responsável pela gestão operacional, cuidando de compras, recursos humanos, departamento pessoal. Então, quando eu trago essa memória histórica das investigações, é porque eu tenho certeza também que a senhora conhece o Romeu Antunes. Conheço. O Romeu Antunes, ele é filho do Antônio Antunes. Sim. Conhece também a Tânia Carvalho dos Santos. Sim. Ela é esposa do Antônio Antunes, correto? Correto. Por que eu estou trazendo toda essa lembrança? Eu trago essa lembrança porque nessas últimas semanas, tanto o Romeu Antunes como a Tânia Carvalho dos Santos, a esposa e o marido, a esposa e o filho do careca do INSS, ambos, eles estão presos. E estão presos exatamente porque o nome deles foi utilizado para figurar como sócios nessas empresas para a lavagem do dinheiro que foi tirado da conta dos aposentados. E no momento em que o Milton Salvador afirma que fazer esses pagamentos, é muito importante que você aproveite essa oportunidade para poder esclarecer esses fatos. A senhora realizava pagamentos por essas empresas? Não, eu nunca realizei pagamentos, eu nunca tive acesso a contas, a faturamentos, a dinheiro que tinha nas contas, nunca. Não sabia de nenhum tipo de movimentação financeira dessas empresas? Não, não sabia. Sabia quando teve acesso ao cofre, que você já aqui confirmou, e olhou aquela quantidade de dinheiro que lá estava, aquilo lhe chamou a atenção? Chamou, mas como eu mesma disse, o Antônio se colocava como uma pessoa de sucesso, um empresário bem-sucedido. E você, obviamente, acreditava que ele estava falando a verdade? Sim, até então eu não tinha por que desconfiar. Em nenhum momento, no transcorrer da sua atividade operacional, do exercício da sua atividade laboral enquanto empregada, funcionária, em nenhum momento teve alguma coisa que aconteceu que lhe chamou a atenção de que aquilo ali não era algo lícito? Não, até porque ele limitava muito o meu acesso a algumas informações, no sentido de o diretor financeiro era responsável pelas operações financeiras, eu não tinha acesso. Então, assim,
ele não ficava muito em Brasília, ele viajava muito. Então, às vezes, eu via ele na segunda-feira e ele ia para São Paulo e, enfim, meu contato com ele, a maioria das vezes, enquanto secretária, era por telefone para emitir ou trocar passagens. A senhora tinha algum hábito de fazer anotações, não apenas em computador, mas anotações manuscritas em algum caderno? Não. A informação que surgiu de acordo com a investigação da Polícia Federal, mencionando 30% para o Stefanuto, 30% por Virgílio, 15% ou 40% para a Justiça do Distrito Federal, dando a entender que eram percentuais de propina a essas pessoas, a esses órgãos. Você chegou em algum momento a escrever isso em algum papel? Eu nunca escrevi isso. Ele nunca me passou informação de dar nada para ninguém. Você chegou a, em algum momento, ler algo parecido? Não necessariamente essa informação, mas em algum momento, na atividade que você exercia, chegou a ler alguma informação semelhante a essa? Não que eu me lembre. A senhora já falou sobre a questão dos veículos importados. Também existem as informações de que os veículos registrados em nome de terceiros eram utilizados por funcionários da empresa. A senhora, em algum momento, viu na empresa algum desses veículos? Ou algum funcionário que, em algum dia, chegou com algum carro fora do padrão popular? Não. A senhora, quando ia para a empresa, ia de carro, ia transporte? Ia de carro. Todos estacionavam no mesmo local? Sim, no mesmo local. E lá não tinha nenhum carro importado, estacionado, ou era só carro popular? Tinha os carros dele. Do próprio Antônio Antunes? Sim. E quando a senhora fala carros no plural, ele não tem como ir mais de um carro, né? Sim. Então, além dele, quem mais utilizava esses carros? O Romeu. O filho? E só. Tá. De utilização dos carros dele. A senhora falou que não fazia nenhum tipo de pagamento através das contas. Não. O pagamento que você realizava era para o motorista ou para alguma pessoa que pegava o recurso em dinheiro para fazer compras de materiais de expediente para o escritório. Sim, correto? Que era normalmente o motorista. Fazia uma lista de compras, café, insumos, material de limpeza. Eu retirava esse dinheiro e passava ali a quantidade. O motorista sempre voltava com uma nota fiscal do supermercado e entregava para o setor financeiro. Essas compras eram semanais ou quinzenais ou mensais? Mais ou menos quinzenais. E mais ou menos custava... Qual era o valor que você pegava no cofre para passar para ele fazer as compras? Entre 500 e 1.000. 500 a 1.000 reais? Essa forma de comprar em dinheiro, tirar do cofre, dar em dinheiro para comprar em dinheiro, durou quanto tempo mais ou menos? Eu não vou saber falar quanto tempo, mas enquanto eu estive na função de secretária, era comum. Qual foi o período? De junho de 2023 a setembro de 2024. Certo. Será que aqui fica o questionamento, essa utilização de dinheiro vivo pode até ser utilização de recurso desviado para não ter ali o rastreamento, por isso não a utilização de cartão de débito, crédito ou até mesmo a utilização de Pix. A senhora afirma essa CPMI que mesmo sendo gerente administrativa dessas 22 empresas não tinham conhecimento dessas movimentações milionárias, correto? Não, eu era gerente administrativa, mas ligada à gestão de pessoas. A parte administrativa que eu mais fazia, fora a gestão de pessoas, era referente às obras dele, às reformas, a compra de material de obra, compra de concreto, eu lidava com o mestre de obras. E quem ocupava essa função? Porque você recebia por essa empresa. Então, quando era questões financeiras, você se direcionava a quem dentro dessa empresa? Ao Milton. Ao Milton, perfeito. Senhor presidente, a presunção de inocência, a gente já fez várias oitivas aqui e são algumas coisas que chamam a atenção, até a forma como ela responde os questionamentos, mas o que se percebe, e aqui foi mencionado por outros parlamentares, a mesma equipe de advogados que faz a defesa dela, é o mesmo corpo jurídico que faz a defesa do Antônio Antunes, e aqui eu sou advogado, exerço advocacia, mas me chama a atenção a maldade por trás desse crime, onde poderosos, pessoas que têm muito dinheiro, tirando dinheiro de pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade.
Eu não vou aqui fazer o questionamento de quem está pagando, porque existe o segredo da relação cliente-advogado. Não vou fazer questionamentos, porque não posso fazer esses questionamentos, porque é a mesma equipe de advogados. Mas, assim como a presunção de inocência, eu não posso me calar e não posso deixar aqui de levantar uma dúvida, uma suspeita sobre essa relação. Mas me parece que quem realiza essa atuação técnica para fins de defesa, quem financia ou eventualmente vem financiar, está mais preocupado com a sua própria defesa, com resguardar o seu próprio segredo, do que resguardar o segredo, do que resguardar a defesa técnica da senhora Aline. Essa é a nossa percepção sobre essa situação, presidente. E para concluir aqui, eu realmente torço para que a Aline consiga trazer a sua verdade aos fatos, porque, infelizmente, o que não pode acontecer, e a gente aqui não pode aceitar, que aqueles que menos têm, que aqueles que, de fato, são vítimas dessa orquestra criminosa possam ser sancionados no lugar daqueles que, de fato, pensaram, lucraram, financiaram e obtiveram aumento dos seus lucros em razão dessa prática criminosa.